Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. E eu quero nesse instante, antes de qualquer coisa, até que você reúna os seus aí, pegue a sua Bíblia, abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero, antes de todas as coisas nesse instante, orar com você, com o coração cheio de gratidão a Deus por mais um dia, mais um momento que Ele nos concede. Então, aquiete seu coração. Feche os seus olhos e derrame o seu coração diante de Deus. Pai, nós nos rendemos ante o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Deus que todos os dias nos faz amanhecer e nos faz entardecer. Deus que todos os dias envia o Espírito e renova a face da terra. Deus que mais uma vez nos deu vida e vida em abundância. Obrigado porque nesse dia nada nos faltaste. Tu nos deste o sol, nos deste chuva, nos deste o ar. Obrigado por esse tempo gostoso, pela neblina que cai. Obrigado porque nada tem nos faltado. Agora, Pai, cheios de gratidão, nós te pedimos perdoe-nos. E por amor do Senhor, Deus, que a Tua palavra nos limpe, nos purifique, nos faça crescer em santidade na Tua presença. Abençoa a mim e abençoa todos os Teus filhos que estão nesse instante lendo a Tua palavra e orando conosco no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá então, verso 7, nós lemos ontem, capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, até o verso 6. E Paulo, como está escrito no verso 1, ele diz para os coríntios, eu quero agora que vocês me suportem um pouco mais na minha loucura. Ele está usando a palavra loucura aqui como uma figura do estado hipotético dele, de estar agora como que um endoidecido, um enlouquecido, Ou seja, ele saiu de si, é como se tivesse tido um surto. Ele está usando essa palavra de forma, como figura de linguagem, porque ele estava totalmente normal, mas por que ele está se colocando como um louco, um ensandecido aqui? É porque de fato ele tá sendo obrigado, entre aspas, a falar de coisas que não é da natureza dele, falar das coisas poderosas que Deus fez através da vida dele. Então no verso 7 Paulo diz assim, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salários para vos servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo aqui era comum na Grécia antiga, e especialmente aqui na Acaia, que era a região sul da Grécia, líderes religiosos, filósofos gregos cobrarem pelos ensinos que prestavam. E Paulo, quando chega na Acaia, então Paulo não cobra. E esse era um dos motivos que eles vinham. Paulo não cobra, o ensino dele é fraco, o ensino não é eloquente, eles vinham destruindo. Mas no fundo, eles queriam que Paulo cobrasse para se igualar a Paulo, para que Paulo se igualasse a eles. E Paulo falou assim, eu não fui pesado com nenhum de vocês. E a palavra pesado aqui, Paulo está usando, eu não sei se todo mundo tem essa noção, mas a palavra pesado aqui, Paulo está usando assim de forma cronometrada, casada, perfeita. Porque essa ideia original no grego é de um peixe que antes de devorar sua presa, ele a hipnotiza. Que é justamente o que acontece na maioria com os líderes, com os charlatões de hoje, com esses líderes, A maioria deles virtuais que saem, porque tem entre aspas um Deus, porque recebeu entre aspas de Deus um dom, eles usam esse dom para manipular as pessoas e tirar das pessoas o seu sustento para além do necessário. É por isso que muitos líderes hoje, até nas suas reuniões, onde a emoção, a histeria tem jogo, eles usam a hipnose. Quantas vezes vocês vão ver em vídeos e os montes de pessoas, de líderes, de pastores, usando a hipnose dentro dos cultos, igualzinho os hipnólogos usam em programas de TV normal, comum. Então Paulo diz, eu não hipnotizei ninguém como eles fazem, esses mercadores fraudulentos, falsos obreiros. Eles seduzem, encantam as pessoas para depois tirar o sustento.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Verso 10. A verdade de Cristo está em mim. O evangelho está estampado em mim. Eu vou começar a narrar para vocês tudo agora. Eu sou Paulo. E hoje eu e você sabemos, ele vazou a história ensinando Jesus, tão somente Jesus. A simplicidade, a benignidade, a humildade, a mansidão de Jesus estava em Paulo. A dependência de Cristo estava em Paulo. Por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Conquanto eles cobrem, eu não quero. E eu sei que Deus nunca me faltará. Assim Deus levantou a Macedônia para ajudar Paulo. Deus levantou a igreja de Filipos, que era uma igreja parceira, que associou com Paulo no tocante a dar e receber. E a associação ali é a palavra comercial. Eles ajudavam Paulo financeiramente. Então Paulo, com os recursos de lá, trabalhava aqui na Acaia sem precisar cobrar de ninguém, receber de ninguém. Por que razão, Paulo diz no verso 11? É porque não vos amo? Deus o sabe. Não. Eu resolvi fazer isso por amor a vocês. Porque eu quero que o evangelho fique livre de graça para vocês, para que vocês de graça recebendo, de graça vocês possam também dar o evangelho para outros. Mas o que faço e farei, amados, verso 12, é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. E eles não são iguais a Paulo, iguais aos apóstolos, eram falsos. Gente, olha, nós estamos vivendo dias que ou a gente volta só para Jesus, ou você tem que ficar assim, ó, seleciona a dedo quem que você veja, quem que você leia. Porque é muito falso profeta, é muita gente usando o evangelho pensando em seu salário, nas suas finanças. Pouquíssimos são os que estão pregando desprendidamente, sem esperar nada em troca. A gente tem que ter muito cuidado. E nessa onda que está aí, eles já estão assim, desfigurando a simplicidade do evangelho de Jesus. E fazendo comércio, literalmente, coisas horríveis dentro dos ambientes religiosos. Verso 13, porque os tais, está vendo? São falsos apóstolos. Isso aqui, Paulo está usando de uma ironia grande para falar que eles são fraudulentos, falsos apóstolos, obreiros, mercadores da fé, que saem vendendo curas, vendendo profecias, igual o vidente sai fazendo isso em mão dos outros. Igualzinho se faz nos terreiros. Só que lá é uma macumba, do lado de cá é uma boa cumba. É assim que se fazem. Porque os tais apóstolos são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Transformando-se em apóstolos de Cristo. Essa palavra é importante, porque eles não são, eles imitam a realidade. Eles falsificam a verdade com cara de ovelha, mas por dentro são lobos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então Paulo está dizendo assim, não é de se admirar. Porque se eu olho João em Apocalipse, se olho a situação da segunda besta, que é o falso profeta, que é a falsa religião que está nascendo, ela vem fazendo sinais e prodígios, e ela vem fazendo isso em nome de Satanás, com a autoridade de Satanás, que se reveste de anjo de luz. E é assim que o evangelho o apresenta, e é assim que o Velho Testamento o apresenta, como alguém vestido de luz, querubim da guarda. Sim, estava no Éden, cheio de brilho, de pedras preciosas se cobriam, aferidor da medida, perfeito, belo, esplendoroso, calculava, milimetrava, mas queria ser como Deus. Esses caras arrogantes, jactantes, se acham os tais e caem. Cuidado, amados, está cheio assim, ó. Por isso que eu estou te pedindo, em nome de Jesus, volte, pegue seu evangelho aí, ó, pega a Bíblia sua e vai ler simplesmente e deixa o Espírito te conduzir, te encher e seja de Deus. Tá bom? Verso 15. Não é muito, pois que seus próprios ministros, esses ministros de Satanás, se transformam em ministros de justiça, passam por ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras, ou seja, não vão aguentar o tranco. Não vão suportar a luz e o brilho de Jesus, a justiça de Jesus. Quando forem chamados num particularzinho, eles não vão tremer.
porque Deus não está interessado nos ouros, nas riquezas deles, nas cabeças de boi que eles fazem, nas empresas que eles estão construindo e nessa jactância horrorosa que eles estão vomitando, não. Os homens de Deus são como Paulo, simples, vocês vão ver aqui agora, simples ao ponto de serem considerados fracos, mas era justamente nessa fraqueza, nessa humanidade deles, que o divino e o poder de Deus se manifestavam. Verso 16, outra vez digo, irmãos, 2 pontos, ninguém me considere insensato, louco, nécio, estudo. Todavia, se vocês assim o pensam, recebei-me como insensato, para que também eu me glorie um pouco. Então, me considere um insensato louco agora, para que eu possa aqui, como que fora de mim, me gloriar um pouco e falar do que Cristo faz em mim. Mas eu não vou falar das glórias humanas, não. Eu vou falar das minhas fraquezas, para ver se eles suportariam o que Deus me fez suportar em Cristo. Quer ver? Vê se um falso obreiro suporta isso aqui, ó. Vê se esses caras que estão aí andando blindados, andando bonitos por fora, nos seus carrões, vê se eles aguentam esse tranco de pau. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, tá vendo, amados? Nesta confiança de gloriar-me. Ele está usando figuradamente a palavra loucura aqui, é uma hipótese. Como se alguém que surtou. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu vou me gloriar um pouco agora. Verso 19. Porque sendo vós sensatos, sóbrios, de boa mente, com o coração aberto, com a mente aberta, vocês estão tolerando os insensatos, esses ladrões de carteirinha, esses estelionatários da fé, esses ladrões que pregam em nome de Jesus e roubam, cujo pecado deles é pior que o pecado de qualquer um desses que estão lá presos em Bangu. Sim, porque lá não se rouba em nome de Deus, e esses tais estão roubando em nome de Deus. Vocês toleram quem vos escraviza, vocês toleram quem vos devore, arrancam de vocês tudo. Vocês toleram quem vos detenha, quem vos impeça de crescer, de andar em Cristo, de caminhar. Vocês toleram quem se exalte, se jacte. Vocês toleram quem vos esbofeteie do rosto, humilhando vocês, jogando vocês como escravos deste mundo. Zé ninguém, não, vocês são de Cristo, tem a palavra, não deixe ninguém enganar vocês. Verso 21, ingloriamente eu o confesso, como se fôramos fracos. Sim, eu estou confessando isso, não é para glória nossa não, é com vergonha, mas naquilo em que qualquer um deles tem ousadia, com insensatez afirmo, também nós a temos e temos muito mais. Eles são hebreus? Dizem que são descendentes de Abraão, de Éber, os hebreus? Também eu, Paulo, sou. Eles dizem que são israelitas? Ah, eu também sou israelita, lá da tribo de Benjamim. Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu sou da descendência de Abraão. Eles são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque na verdade eles não eram ministros de Cristo, eram falsos ministros de Cristo. Paulo diz, eu ainda muito mais sou ministro de Cristo, não porque eu me jacto. Aí Paulo fala, eu sou muito mais em trabalhos, verso 23, viu gente? Em trabalhos muito mais, muito. Quem trabalhou mais que Paulo, gente? Muito mais em prisões. Quem deles eram presos? Eles não pregavam o que Paulo pregava, não pregava somente a cruz, em açoites, sem medida. Quantas vezes eu fui açoitado? Em praças públicas, pelos verdugos aí, ó, pela a guarda pretoriana, em perigos de morte, muitas vezes eu fui colocado. Paulo diz no verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Esses guardas romanos, eles não chegavam nos 40 açoites, e Paulo era cidadão romano, ele tinha que ser protegido, para não chegar nos 40, eles tiravam uma, só dava 39 chibatadas, 5 vezes, imagina aí, amados, aqueles chicotes duros. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado,
lá em Listra. Em naufrágio, 3 vezes eu fui em naufrágio. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Quem é o falso obreiro? Quem esses caras que passam por isso? Por conta do evangelho? Não fica no bem bom. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os meus irmãos, meus compatriotas, entre os patrícios meus, em perigos entre os gentios, os que não são judeus, em perigos na cidade, em perigos nos desertos, naquelas noites frias, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, muito mais que eles. Verso 27, em vigílias, quantas? Quem deles fez vigílias e jejuns como nós? Muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas e muitas vezes. Em frio e nudez, Paulo está dizendo. Verso 28. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, com a almazinha de vocês, porque de fato eu os amo e estou trabalhando para entregar vocês puros e virgens a Jesus, o noivo que virá. Esses caras não, só querem os louros, só querem ficar aí especulando o evangelho, misturando o evangelho com a política suja, perversa que está aí, barganhando, assumindo ideologias, se tornando odiosos, malignos e perversos. Tudo isso para ter 1, 2 visualizações, para ganhar os seus só, para construir suas mansões na terra, porque eles já desistiram da mansão celeste, porque a mansão celeste não se compra da forma que eles estão comprando. As mansões celestes se cumprem com justiça, com o evangelho, assim como Paulo está dizendo. Aí Paulo diz no verso 29, quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem não adoeça no corpo, não seja humilhado no corpo, que eu também não. Eu não sou super-homem, não. Eu adoeço, gente, eu sou gente como vocês. Eu tenho minhas crises, vocês viram as angústias de Paulo, as dores de Paulo, as enfermidades de Paulo. Possivelmente o problema de visão que Paulo tinha fosse fruto de tanta malária que ele pegou. Sim, não era fácil não. Esse cara morreu novo ainda. Imagina esse tanto de açoite, as sequelas que ficaram no corpo de Paulo, gente. Ainda acham uns idiotas, esses falsos líderes, que só pensam em dinheiro, em glória e poder humanos na terra, em torno de seus próprios umbigos, para ficar detonando e humilhando e caluniando. Quem se escandaliza que eu não me inflame, que eu também não me enche de vontade de falar e de defender? Verso 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, às minhas lutas, às minhas dores, às minhas pelejas. Sim, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto, porque eu digo com a consciência diante dele, e diante da luz, e diante de todos os homens e anjos, porque vocês me viram assim. Vocês sabem, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, esse aqui era Aretas IV. Sim, esse Aretas IV aqui, ó, que era genro de Herodes Antipas, que estava ali porque Calígula, nesse tempo, era o imperador, e ele devolveu essas terras para eles. E esse Calígula, com esses caras, eram perversos e malignos. Dizem que Calígula, como imperador, era o diabo na terra. De tão ruim que eram esses caras. Foi assim que Paulo viveu, amados. Foi assim que essa igreja sobreviveu. Esse rei montou guarda na cidade para prender Paulo dos Damascenos em Damasco, para prender Paulo, verso 33, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das mãos deles e continuei pregando o evangelho. Paulo está se gloriando nisso. Quem é o falso líder que faz isso? Você acha que esses caras pegam esses pedidos seus que vocês mandam e vai para o monte, e vai lá para a fogueira de Israel queimar e orar para vocês jejuar? Ele não está muito preocupado com vocês não.
Eles usam tudo o que podem, recursos para manter essa massa de gente ignorante perto deles, sem conhecimento. Mas o evangelho há de libertar muitos e abrir os olhos de muitos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está falando mais, agora quer ver mais? Agora que eu vou enlouquecer mesmo, ó. Conheço um homem, olha a linguagem que ele usa, ele nem está falando que é ele. Conheço um homem em Cristo, que? Um homem em Cristo, não é imitação não, ele foi levantado por Cristo há 14 anos atrás, ou seja, Paulo está falando dele antes da primeira viagem missionária. Paulo está dizendo, ó, fui arrebatado ao terceiro céus, ou seja, ele está usando a mesma figura que Enoque no livro apócrifo dele usa, e Paulo conhecia esse livro, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Lá Enoque fala de 11º céu, ou seja, ele fala de 11 camadas dimensionais, 11 cordas dimensionais, principados, soberanias, impérios, tudo isso. Paulo também diz, eu subi ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, se foi uma visão, se foi um arrebatamento estático, se foi um arrebatamento em êxtase, não me interessa. Eu só sei que eu subi até lá. E sei que esse tal homem, Paulo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele viu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Como é que eu saio dessa dimensão? Entro nessa corda que está aqui do lado, ó, cheio de anjos, enxergo aquilo que está fora do tempo. Como que eu vou naquele teto, há 2000 anos atrás, encontrar palavras, seja no grego, que é o grego rico, koiné, para descrever tanta luz, tanta glória, tanto brilho, tanto poder, tanta riqueza? Não tinha como expressar. Então o melhor é ficar calado, Paulo. Agora os caras de hoje falam que foram arrebatados ao céu. Eu vi isso, eu vi cabelo de gente, eu vi não sei o quê. Que nada, amados. Não dá nem para descrever. Você vê o tanto de meninice que tem por aí, e nós sendo engambelados o tempo todo. Chega, basta, volta para o evangelho. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Salvo nas minhas fraquezas. Que quanto mais eu sou fraco, mais eu que sou forte. Quanto mais eu me torno humano, próximo do próximo, próximo do outro em amor, mais o divino se manifesta em mim. Quanto mais eu me entrego a essa obra, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, e mais glória e mais milagres acontecem. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio louco. Não. Eu só estou falando daquilo que de fato aconteceu, porque direi a verdade. Paulo era o homem da verdade, nada podemos contra ela senão em favor dela. Mas abstenho-me de falar de tudo isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, foi-me imposto um espinho na carne. Espinho aqui o hebraico usa como inimigo, mensageiro de Satanás. Não é que Satanás estava dentro, não é isso não, para me esbofetear, ou seja, para me deixar bater na face, humilhar, a fim de que não me exalte. Ou seja, amados, você sabe o que Paulo está dizendo. Na nossa linguagem hoje, nós diríamos assim, Deus não dá asa à cobra, porque se desse voava. Isso aqui era tipo um aplicativo na vida de Paulo nos dias de hoje, para regular, para que Paulo não saísse de si e se tornasse arrogante, prepotente. Porque se imagina um homem com Paulo, com tudo que ele viveu de luzes, de experiência, de sabedoria, de conhecimento, de tudo. Imagina um homem desse sem essa humildade, sem esse espinho na carne para humilhar. Esse espinho na carne, ele não fala o que era. Ele não explica nas cartas dele. Os colegas dele, os companheiros, eles não falam. Alguns conjecturam. Eram os inimigos judeus, era a visão, porque tinha problema de visão, era o problema de ordem sexual, de ordem psicológica. Não importa o que era, amados, não importa o que era. Mas Paulo tinha que ser colocado dessa forma. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Sua vida está difícil? Releia isso aqui.
Você está reclamando de quê? Releia isso aqui. Abra mão de tudo e vai viver como Paulo viveu. E vai experimentar o que esse homem viveu, e cheio de gratidão, a ponto de nas dores ainda se gloriar delas, porque era nas dores que ele experimentava o consolo de Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus, e mais os dons se manifestavam com prodígios, portentos e sinais. Quando eu sou fraco é que sou forte. Você não sabe o benefício que a dor nos traz. Bendita dor que nos ensina. Ah, como a dor nos ensina, como o sofrimento nos ensina. Então pare de reclamar. Pare de querer glórias na terra, porque para onde nós estamos nós não vamos levar nada. Apenas a cada dia viva com Deus. E esse texto é para mim e para você hoje. Para que Deus nos cure e nos fortaleça e nos mantenha de joelhos, humildes diante de Deus e cada vez mais humanos, porque quanto mais humano você for, mais divino você se torna, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Então glorie-se nisso e agradeça a Deus pela dor que você está vivendo nesse instante e levante desse estado de angústia como se não tivesse cura. A cura está aí dentro. Deixa a luz de Jesus brilhar e levante e ande em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por esse homem, Paulo. Obrigado pela simplicidade dele e pela vida dele. Obrigado pelos coríntios. Obrigado por essa carta. Obrigado pelos irmãos que estão conosco lendo. Obrigado porque ao longo desses anos o Senhor tem nos livrado da mão desses falsos líderes, desses falsos obreiros, desses mercadores da fé, esses estelionatários que têm roubado em teu nome. Oh Deus, trata com eles. Aqueles que ainda dá, Pai, traga-os de volta à sensatez. Oh Deus, e faz de nós instrumentos do teu amor nessa terra. Ajuda-nos a cada dia experimentarmos na carne o poder do Senhor e tira de nós toda exaltação, tira de nós toda glória humana, toda vaidade, toda soberba. Ajuda-nos a sermos simples e humildes. E agora, em nome de Jesus, manifesta o teu poder nessa vida, nesta casa, e destrua as cadeias de Satanás, destrua os grilhões da morte e manifeste a tua cura na vida de cada um nesse instante, libertando, oh Deus, e levantando os que estão abatidos em nome de Jesus. Dê-nos uma semana abençoada e livra-nos do homem mau e sanguinário e dê-nos noites de paz, Pai. E ajuda-nos a semearmos o amor na terra em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.